Fala aí pessoal, beleza? Vídeo todo mundo no vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. Hoje pessoal, tal como no meu último vídeo em que eu fiz um top 5, hoje eu também queria fazer um top 5, mais uma vez, né? Hoje meu foco vai ser na literatura, mas não de 5 escritores que você devia conhecer, porque os 5 nomes aqui da lista são nomes universalmente conhecidos. Eu acho muito difícil você não ter ouvido falar dos nomes aqui da lista. Inclusive, eu acredito que você que está assistindo já deve ter, inclusive, ouvido falar de todos que estão aqui, porque eles são muito famosos. Mas eu quero deixar aqui um ponto importante. Eu estou aqui usando 2 critérios. Primeiro, eu não estou falando de escritores que escrevem bem no sentido gramático, no sentido que usam palavras muito refinadas, muito cultas, enfim. Estou usando... e outra coisa, também eu não estou falando dos meus 5 autores favoritos, que eu mais gosto de ler. Também não. São os 5 maiores escritores, e aí eu estou usando aqui 2 critérios, que tem que ser da influência deles, ou seja, tem que ser autores, escritores que influenciaram gerações, nações, séculos inteiros, enfim, e também que tem que ser bons escritores no sentido mesmo de captar, né, de transmitir aos outros a mensagem que ele está querendo passar, ou seja, de certa forma influenciar as nossas almas, mudar o nosso interior. Mas enfim, vamos começar o vídeo. Antes de tudo, peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso aí. Quinto lugar, quem eu coloquei em quinto lugar na minha lista, eu coloquei Luís de Camões. Luís de Camões, que talvez seja o maior escritor, o maior autor de língua portuguesa da história. E quando eu falo de língua portuguesa, eu não estou falando só de Portugal, eu estou falando de qualquer país que fale português. E aqui no Brasil, nós temos também muitos nomes, inclusive eu posso um dia fazer os 5 maiores ou os 10 maiores escritores do Brasil. Eu já fiz dos 5 maiores intelectuais, posso fazer um dia focando na literatura do Brasil. E tem vários nomes aqui no Brasil: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Também em Portugal tem o próprio Fernando Pessoa, mas eu acredito que todos os nomes, eu creio, né, que o maior seja o de Luís de Camões. Porque Luís de Camões, ele foi aquele autor que ele conseguiu encarnar um ideal. Isso que inclusive eu acho uma coisa legal, que cada autor aqui dessa lista tem uma característica muito própria, que é uma ideia sobre qual ele encarna. E a ideia que o Luís de Camões encarna muito na sua obra é a ideia do sacrifício humano e da heroicidade. E, acima de tudo, da vocação que um país tem, que uma nação tem. Luís de Camões, ele foi um português, e ele muito escreveu sobre a vocação espiritual que o povo português tem. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque hoje nós temos uma visão muito depravada, muito depreciativa da história de Portugal, sabe? Porque hoje tem aqueles 2 memes que nós aqui do Brasil fazemos com Portugal, que são os colonizadores, ou o mais famoso, roubou o ouro, não sei o que, devolve o nosso ouro. Isso é uma coisa patética, porque Portugal tem uma história muito rica em questão de alta cultura. Inclusive tem 2 grandes filósofos da história humana que estão entre os maiores de todos os tempos, que é Leibniz e Mário Ferreira dos Santos. Leibniz, que era alemão, e Mário Ferreira dos Santos, que era do Brasil, e que inclusive eram de épocas completamente distintas, mas ambos defenderam que nós devemos dar um foco, né, dar uma importância grande para a filosofia portuguesa, que lá tem grandes filósofos, como os mestres da escolástica. Por que isso? Porque Portugal, depois que a maior civilização da cristandade existiu, que, como eu já falei aqui, foi o século XI, XII, XIII, né, da Europa na era medieval, acabou, quase que a cristandade chegou ao fim. Não que o cristianismo chegou ao fim, mas quase que a civilização sumamente cristã chegou ao fim. Mas quem que conservou essa civilização? O reino da Espanha e o reino de Portugal. E quando a escolástica quase chegou ao fim, também foi lá que os mestres da escolástica meio que se refugiaram, digamos assim. Então, por muito tempo, a escolástica se manteve viva, firme e forte em Portugal. E por isso que tem uma cultura tão rica lá. E no meio de tanta cultura, de alta cultura riquíssima que tem lá, de grandes filósofos, de grandes artistas, o que se destaca, aquele fruto, aquela luz que surge na terra portuguesa,
foi Luís de Camões. Ele foi a grande síntese disso tudo. Tal como a Europa medieval foi uma era, né? Foi uma civilização extremamente rica culturalmente, intelectualmente, e o grande fruto, a grande síntese disso tudo foi São Tomás de Aquino. Também em Portugal, a grande síntese do país em questão de cultura foi Luís de Camões. Luís de Camões, ele tinha uma defesa do próprio país, de que ele realmente acreditava que Portugal tinha uma missão espiritual muito forte. E a ideia dele referente a isso, eu acho muito interessante. Por quê? Porque o Brasil foi influenciado por Portugal. Então, quando a gente fala que Portugal tem uma vocação espiritual, né, como o Luís Camões tanto afirmou em seus escritos, ele também, de certa forma, está falando da nossa vocação. Então, eu gosto disso, porque eu penso que o Brasil e Portugal têm a mesma vocação espiritual, que são as duas grandes civilizações que têm a missão de restaurar a verdadeira civilização ocidental, de restaurar, fazer uma grande restauração cultural e intelectual no mundo. Claro que é muito difícil, graças a esse cenário que nós temos, que é trágico, mas Luís de Camões sempre acreditou nisso. Claro que ele falava só de Portugal, ele não falava do Brasil. Mas o fato dele falar de Portugal me remete ao Brasil. Então eu gosto disso muito nele por conta disso. E a obra máxima dele, a obra magna dele, sempre vai ser Lusíadas, né? Uma das obras mais influentes de todos os tempos. E ele não só é bom nesse quesito todo que eu falei, além dele ser muito influente, né, como essa obra das Lusíadas, como também ele foi um grande poeta. Eu duvido que você não conheça a poesia dele sobre o amor. Porque mesmo que você não tenha nenhum contato com literatura e com alta cultura, enfim, você como brasileiro já deve ter ouvido a música Monte Castelo da banda Legião Urbana, né, com o Renato Russo. E olha só, essa música, a letra dela, tem duas bases, que foi inspirada em duas coisas. As cartas de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, em que ele fala o hino ao amor, né, que é muito bonito. Leia, digite no Google agora aí, ou pegue sua Bíblia e aí vê lá. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13. É lindo demais. Mas também a poesia de Camões sobre amor, em que ele fala. Né? Inclusive, eu ouvi essa música antes de ler o poema. Então, quando eu fui ler o poema, eu me arrepiei completamente, porque eu não sabia que tinha essa influência, sabe? Então ele fala, o amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Então ele é um grande poeta. Não foi só essa, ele fez várias poesias. Então por isso que ele está em quinto lugar. Por conta disso tudo que eu falei, Luís Camões é um gênio. É o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos. O quarto lugar da lista, eu coloquei Homero. Muitas pessoas vão discordar de mim em colocar ele em quarto lugar. Por quê? Porque Homero, ele é basicamente o pai da literatura ocidental. Homero foi por muitos séculos o maior escritor de todos os tempos, sabe? Homero, ele é sem dúvida o maior autor, o maior escritor da Grécia Antiga em termos de literatura. Não estou falando aqui também incluindo a filosofia, que também iria entrar aqui Platão e Aristóteles. Mas em termos de literatura, não tem como. Porque mesmo que a Grécia Antiga seja muito rica em literatura, como Sófocles, como Hesíodo, enfim, nós temos a figura de Homero. E Homero fez duas obras, não só essas, mas as duas obras magnas dele, as mais famosas de longe, que são Odisseia e Ilíada, são essenciais na história da civilização. Não estou falando que os Lusíadas não é, mas, gente, Odisseia e Ilíada é uma coisa surreal. Mudou completamente a história da nossa civilização. E o Homero, ele também tem essa característica da heroicidade. O grande destaque dele é a influência absurda que ele tem na civilização ocidental como um todo.
Qualquer poeta que veio após Homero foi influenciado por ele. Qualquer, inclusive o Camões. Então, não tem jeito. Homero era impossível não entrar nessa lista. Impossível. Porque se hoje nós temos a ideia de heróis como Batman, Homem-Aranha, Superman, no passado, as ideias de heróis que nós tínhamos não era criado. E assim, quando eu falo passado, eu não falo de décadas atrás. Eu falo de milênios atrás, sabe? Ou séculos também, mas enfim. Há séculos atrás, as ideias de heróis que nós tínhamos não eram criados pela DC e pela Marvel, mas por Homero. Homero criou muitas ideias da jornada do herói, da trajetória do herói, e também na própria tragédia grega. Homero também tem muito foco nisso. Então não tinha como ele não entrar nessa lista. O terceiro lugar é um escritor que eu já falei dele aqui no canal, da obra dele, Dante Alighieri, A Divina Comédia. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava Dante acima de Homero ou não. Homero, sem dúvida, foi mais influente que Dante, mas eu acredito que a obra de Dante é muito mais impactante do que a de Homero, e também ela é meio que uma forma superior dela. Porque mesmo que Dante tenha escrito várias outras obras além da Divina Comédia, como, por exemplo, da Monarquia, ou os próprios poemas dele, enfim, os sonetos, enfim, a Divina Comédia é, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais influentes da história humana, e não só isso, é uma obra que é como se fosse um grande hino universal. Eu diria que a Divina Comédia é uma espécie de sinfonia eterna da literatura. Eu gosto muito de comparar a literatura com a música, e também com, assim, grandes obras da história humana. E a Divina Comédia é uma espécie de sinfonia musical transformada em livro. E a Divina Comédia, ela tem o grande... Assim, embora tenha a parte política dela, que ele fala muito sobre a Itália, sobre também Florença, enfim, mas a grande... Assim, o grande foco dela, o grande centro, é um grande hino em homenagem, em glória, em louvor à misericórdia e à justiça de Deus que rege todo o universo. Então, o Dante, ele criou todo um mundo, claro, que tem grande base do próprio Homero, porque Dante usa de elementos da mitologia grega, mas também da teologia católica e também da filosofia de São Tomás de Aquino. Então, ele tem todo esse imaginário do universo cristão que tem como centro a justiça e misericórdia de Deus. Então, ele fala de todos os círculos do inferno, todos os círculos do purgatório e todos os círculos do céu. E em cada um deles, com cada pessoa que ele encontra em cada círculo, ele descobre coisas novas da própria natureza de Deus, da própria natureza dos anjos, dos homens e de todo o universo. É uma obra impactante, e aí que está o ponto. Por que eu disse que ela é uma espécie de obra do Homero, só que de uma forma mais superior? Porque as obras de Homero, como ele era lá da Grécia Antiga, e assim, o estilo literário da época mais conhecido, mais estudado, sejam as tragédias gregas, isto é, que acabam com um final trágico, a Divina Comédia é uma comédia, ou seja, acaba com um final feliz, acaba com um bom final. E aí que tá. Por quê? Todo o inferno e purgatório, claro, muito mais focado no inferno, é muito sofrimento, é muita dor que o Dante e o Virgílio veem, que eles acabam meio que também sentindo esse sofrimento, sentindo essa dor, mas no final, no último livro, eles chegam no paraíso até eles alcançarem o topo máximo dele, no qual eles veem a própria essência divina. Então é uma obra extremamente impactante e influente. Então por isso que eu coloquei Dante acima de Homero e de Camões, está em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos, aí que sim ficou um pouco mais fácil, porque no segundo lugar eu coloquei talvez o maior romancista da história humana, e no primeiro eu coloquei o maior poeta. E aí quem é o maior romancista da história, e também o segundo maior escritor na minha visão? Dostoiévski. Dostoiévski é um autor que eu gosto
demais. Claro, eu gosto de todos aqui da lista, mas o Dostoiévski, eu tenho um carinho especial por ele, acho que muito grande. Dostoiévski, embora ele seja ortodoxo, né, e claro, enfim, tem essas divergências, né, quanto às suas ideias, Dostoiévski é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores psicólogos da história humana, sem dúvida nenhuma. Acho que se eu fosse colocar ele, assim, criar, né, um top 5 ou 10 maiores psicólogos da história, eu não tenho dúvida que ele ia entrar. Ele entende perfeitamente bem a alma humana, as dores humanas e as próprias alegrias humanas. As obras dele, que são muito focadas no interior, no psicológico do homem, são belíssimas. E assim, as frases dele são também extremamente impactantes. São frases curtas, mas que te impactam, que te fazem pensar muito, sabe? Então, o jeito que ele entende a natureza humana e ele transmite isso nas suas obras, porque Dostoiévski é da idade contemporânea, ele é o autor mais recente aqui da lista, dos 5 que eu vou descrever aqui. E ele entende muito bem a questão existencial humana. E ele é o maior romancista de todos os tempos, acredito eu que não tem discussão quanto a isso, e é também o maior nome da literatura russa, embora também lá tenha outro grande autor, que é o Tolstói. Ele é, acho que, o segundo maior nome, só atrás do Dostoiévski. E em primeiro lugar, quem que eu coloquei em primeiro lugar nessa lista? Bem, eu acho que alguns já devem estar desconfiando quem é, que pra mim acho que não tem dúvida, se a gente vai pensar em literatura, é impossível não pensar nesse nome, que é William Shakespeare. William Shakespeare, que é, assim, para mim acho que ele é o maior poeta, o maior escritor, o maior nome da história da literatura. A influência de Shakespeare é não só gigantesca, como é essencial. Ele é o maior nome da literatura inglesa, que é um dos países mais ricos em literatura. Você vê que tem grandes nomes lá, o próprio Arthur Conan Doyle, o Chesterton, o Tolkien e tantos outros, tantos outros. E Shakespeare se destaca no meio de tantos. As obras dele, Hamlet, Romeu e Julieta, e tantos outros, O Mercador de Veneza, que são obras que mudaram para sempre a nossa civilização. E também Shakespeare, tal como Dostoiévski, que é um autor muito psicológico, o Shakespeare é um autor muito filosófico. Ele traz, assim, discussões existenciais muito profundas. Você vê no início da obra do Hamlet, que tem, assim, é a maior questão, assim, da história, da literatura, que até hoje se repete muito em todos os lugares, que é ser ou não ser, eis a questão. Que é o início, né, da obra magna dele. Além de que os escritos originais dele estão entre os escritos originais mais caros da história. Se eu não me engano, eu acho que são os 3 escritos mais caros da história, são os escritos originais do Leonardo da Vinci, do Beethoven e do Shakespeare. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu lembro era isso. Então, não tem como, gente. Shakespeare, ele é o grande símbolo da literatura humana, queira você ou não. Você concorde com as ideias de Shakespeare ou não. Por exemplo, eu não gosto muito do Freud, embora eu não possa negar de maneira nenhuma que ele é disparado o psicólogo mais famoso da história humana. A gente pensa em psicologia, já vem logo a cara do Freud na nossa cara, sabe? Da mesma forma que Nietzsche está entre os maiores filósofos da história, por estar entre os mais influentes. Marx, eu desprezo as obras de Marx, mas ele está entre os maiores economistas em termos de influência, porque ele foi muito influente. E Shakespeare, eu gosto dele, tá? O Shakespeare, diferente desses 3 nomes últimos aí que eu falei, eu gosto. E ele tá, assim, a cara dele já destaca muito do que ele foi e do que ele será para sempre. Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado da lista do vídeo. Se não concordam, escrevam aí nos comentários que eu vou ler. E é isso. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E não esqueça, compre meu livro que está ainda à venda. Pode me mandar mensagem por e-mail ou também entrando no site Clube de Autores. Vou deixar os 2 links aí nos comentários fixados. É isso. Abraço. Valeu.